Imagina a seguinte cena. Na próxima eleição, surge uma proposta. Para cada pessoa que simplesmente aparecer e votar, o governo oferece um pagamento, digamos. Algo simbólico, né? Isso. O valor de um ingresso de cinema, talvez um almoço, sem direcionar o voto, sem pedir nada em troca. Só um incentivo mesmo para participar. Exatamente. E a pergunta que fica é, isso seria uma injeção de ânimo na nossa democracia ou, sei lá, um primeiro passo perigoso ladeira abaixo? Uma pergunta difícil. A nossa análise hoje mergulha de cabeça nessa questão, que é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Uhum. A gente tem em mãos um material que traz uma discussão riquíssima, com argumentos de todos os lados sobre a ética de se pagar pelo voto. Nossa missão aqui é desempacotar esses pontos de vista e entender as entrelinhas desse debate. E o que está em jogo aqui é a própria alma do voto, né? Totalmente. De um lado, tem aquela visão quase sagrada do voto como um dever cívico, a expressão máxima da cidadania. Do outro, uma perspectiva bem mais pragmática, que enxerga o voto como uma ação, uma tarefa que, assim, tem custos e benefícios. Pois é. E é justamente nesse choque de ideias que mora toda a faísca da nossa conversa de hoje. Ok, vamos desempacotar isso então. A primeira perspectiva é a mais tradicional, a que a gente aprende na escola. Sim. É a ideia de que votar é, acima de tudo, um dever. Nos textos que a gente analisou, quem defende isso com mais força é a Emily. Certo. Para ela, votar é a ferramenta fundamental para participar do governo. É o jeito de fazer a sua voz ser ouvida. É a visão romântica da democracia, no bom sentido. A ideia de que o todo é maior que a soma das partes. Exato. E sabe uma coisa que me pegou no argumento dela? Ela diz que pagar pelo voto não necessariamente... Desvaloriza o ato. Isso. Não desvaloriza, mas que é algo que simplesmente não se deveria receber pagamento para fazer. É quase uma barreira moral. É uma barreira moral. Não tem uma lógica complexa por trás. Para ela, é como se a gente estivesse falando de coisas como amizade ou amor. Você não paga um amigo para ele te ouvir. Isso estragaria a natureza da amizade. Sim, mudaria tudo. Votar estaria nessa mesma categoria de coisas que o dinheiro, em tese, não deveria tocar. O que é fascinante nesse ponto é como ele coloca o voto numa prateleira especial, sabe? Totalmente fora da lógica de mercado. Fora completamente. Nessa visão, o voto é um bem intrínseco. O valor está no próprio ato de participar, de se sentir parte de uma comunidade, e não numa recompensa que vem de fora. É quase um ritual. Um ritual. Gostei disso. Sim, um ritual de cidadania. E a introdução do dinheiro, mesmo que seja só um empurrãozinho para a pessoa sair de casa, corre o risco de corromper esse significado. Certo. Pensa assim, é a diferença entre organizar um almoço de domingo em família porque vocês querem estar juntos e pagar para os seus parentes aparecerem. Nossa, perfeito exemplo. Nos dois cenários, todo mundo comeu, mas a razão por trás, o porquê de estarem ali, muda completamente. A preocupação da Emily é essa. Entendi. O voto deixa de ser o eu faço parte disso e passa a ser o que eu ganho com isso. É uma mudança sutil, mas que abala as fundações. Certo. Mas essa visão, por mais bonita que seja, não é um pouco idealista demais para o mundo real? Pode ser. Porque aí entra uma perspectiva totalmente diferente, que trata o eleitor de uma forma muito mais pé no chão. E essa é a visão da Érica. Uhum. Ela já começa com uma pergunta que desarma. E se nenhum candidato me representa? E se eu olho para as opções e penso, nenhum desses fala por mim? Ela basicamente questiona a premissa do dever. Se o sistema não me oferece uma opção válida, o dever ainda existe. É uma provocação em tanto. Totalmente. E ela vai além. Ela traz um conceito da economia para a conversa. O custo de oportunidade. Sim. E aqui a coisa fica muito concreta. É a escolha que muita gente faz no domingo da eleição. Eu vou passar 2, 3 horas na fila, pegar um ônibus lotado, talvez gastar com transporte. Ou eu vou usar esse tempo para fazer um bico e garantir o almoço da semana. Ou simplesmente descansar, que é o único dia de folga. Exato. A Érica basicamente diz que, para muita gente, essa não é uma escolha teórica. É a realidade.
E não dá para chamar isso de falha moral. Exatamente. Ela diz que é razoável que uma pessoa pese esses custos e decida não votar. É uma escolha lógica. É uma escolha lógica. Ela tira o peso moral da abstenção e a transforma numa decisão econômica. O eleitor, na visão dela, é quase um consumidor de política. Um consumidor. Se o produto não agrada ou o preço para obtê-lo é muito alto, ele simplesmente não compra. E eu fico pensando, se a gente aceita essa lógica do eleitor consumidor, então a ideia de pagar para votar não é só uma opção. É a solução mais óbvia do mundo. É a solução mais óbvia do mundo, não é? Se o problema é que o preço de votar é alto, a gente cria um desconto, um cashback. A lógica se fecha perfeitamente. Fecha. E as outras sugestões dela seguem a mesma linha. Ela fala em reduzir os custos. Como? Voto por correspondência, votação online, tudo para tornar o ato de votar mais fácil, mais rápido, mais barato. Então a solução dela é logística, não de convencimento. Exato. Ela não quer te convencer da importância do voto. Ela quer que votar seja tão fácil quanto pedir uma pizza pelo aplicativo. Mas isso não é meio que desistir de convencer as pessoas? A gente só facilita o processo e torce pelo melhor? Parece que a gente perde algo no caminho. E esse algo que a gente perde é o ponto central do próximo argumento. Se a Érica trata o eleitor como um ator racional, Certo. a Ellie entra na discussão para dizer que essa racionalidade morrida a dinheiro é perigosa. Para ela, o problema não é o dever cívico nem o custo de oportunidade. E qual é? O fato de que pagar para votar muda a natureza do voto. É uma contaminação do processo. Essa ideia de contaminação é forte. Ela levanta uma suspeita que me parece muito pertinente. Sim. Como é que a gente garante que não existe nenhuma conexão, mesmo que inconsciente, entre receber o dinheiro e o voto que a pessoa escolhe? É muito difícil garantir. Mesmo que a intenção seja só aumentar a participação, a dinâmica muda. A pessoa pode se sentir, de alguma forma, em dívida. Ela usa palavras como corrompe ou degrada. Uhum. O voto deixa de ser uma expressão pura de vontade. A preocupação aqui é com a integridade. Um voto incentivado por dinheiro tem o mesmo peso moral e político que um voto dado por pura convicção? Boa pergunta. A degradação, segundo essa linha de raciocínio, não está só na compra e venda explícita de votos, está na motivação. Na motivação. A gente pode usar uma analogia. É a diferença entre ler um livro, porque você ama a história, e ler porque tem prova no dia seguinte. O ato é o mesmo. Você lê o livro. Mas a razão por trás, a experiência, a qualidade do seu engajamento muda tudo. Boa analogia, faz todo sentido. A preocupação da Ellie é que pagar para votar transforma a eleição numa grande prova obrigatória e não numa festa da cidadania. E a longo prazo, isso pode ser devastador. Como assim? Se as pessoas começam a ver a eleição como um evento transacional, a legitimidade dos eleitos pode ser questionada. O vencedor não foi quem convenceu mais gente, mas quem foi beneficiado por um sistema que pagou para as pessoas aparecerem. Certo. A pergunta que fica é: o que esse voto realmente mede? A vontade do povo ou a resposta a um estímulo financeiro? Faz todo sentido, mas aí o Josh entra na conversa para adicionar uma camada de complexidade. Sim. Ele diz, calma aí, pessoal. Pode ser problemático, sim, mas depende de onde vem o dinheiro. E essa é uma virada importante. É o pulo do gato dessa discussão. Ele joga um holofote na fonte do pagamento, e isso é crucial. É crucial. Ele dá um exemplo muito claro. Imagina que um cassino da cidade se oferece para pagar R$50 para todo mundo que for votar. Ok. A gente sabe que cassinos têm interesses muito específicos, como leis de jogos de azar mais frouxas. Claro, um interesse comercial direto. Nesse caso, o pagamento, mesmo que não seja explicitamente vote no candidato X, é uma forma velada de comprar influência, de colocar no poder alguém que vai favorecer o negócio deles. É quase uma compra de votos disfarçada de ato cívico. Exato. É a definição de um conflito de interesses. O agente que paga tem um interesse direto no resultado da eleição. Fica impossível separar o incentivo para participar do incentivo para votar de uma certa maneira. A neutralidade vai por água abaixo. Totalmente. Exatamente. Só que aí o Josh vira o jogo. Ele contrapõe com outra ideia. E se o incentivo fosse geral? Neutro, vindo talvez do próprio governo. Ah, aí muda o cenário. Muda. Ele até cita um dado de que a participação em eleições presidenciais nos Estados Unidos fica em torno de 50%,
o que é baixíssimo. Muito baixo. O objetivo aqui não seria beneficiar um grupo, mas fortalecer a democracia, trazendo mais gente para o processo. O propósito seria nobre. Certo. Nesse caso, a fonte do dinheiro muda completamente a intenção do ato. E essa distinção é a chave de tudo. Uma coisa é um agente privado com o nome CPF buscando um resultado específico. Outra, bem diferente, é um incentivo neutro oferecido pelo Estado, que em tese não tem preferência por A ou B. O interesse do Estado seria o processo em si. Isso. O interesse do Estado seria fortalecer o processo democrático como um todo, aumentar a legitimidade da eleição por ter mais gente participando. Certo. Isso tira da mesa o problema da compra de votos, da influência de interesses privados. Tira. Mas será que resolve o problema fundamental levantado pela Ellie, o da corrupção do ato em si? Boa questão. Mesmo que o dinheiro venha de uma fonte neutra como o governo, o ato de votar ainda estaria sendo motivado por uma recompensa financeira, né? A transação ainda existe. A transação ainda existe. O voto prova, da nossa analogia, ainda está lá, mesmo que o professor que paga seja o próprio sistema de ensino. A motivação extrínseca, o dinheiro, ainda não estaria se sobrepondo à motivação intrínseca, que é o dever cívico da Emily. Pois é. A gente resolve um problema, o da influência indevida, mas o outro, o do significado do voto, continua ali, bem no centro da sala. Exato. E isso nos leva direto ao cenário final que o material propõe, que é o verdadeiro teste de fogo para todas essas ideias. O teste final. Vamos levar isso nos treinos. E se fosse o próprio governo a pagar uma quantia simbólica para todo mundo que vota? Sem vínculo nenhum com o candidato. Pagamento neutro, universal, só pela participação. Isso funciona? Esse cenário é perfeito, porque ele força a gente a escolher um lado. Ele testa os limites de cada argumento. Como assim? Por um lado, como você disse, ele resolve a principal preocupação do Josh. Não tem um cassino tentando manipular o resultado. O pagador é o próprio sistema democrático. A intenção seria pura. A intenção é pura, o sistema se beneficiaria de uma maior participação. Mas e o outro lado? A visão da Emily e da Ellie. Aí é que o bicho pega. Esse cenário confronta diretamente a preocupação delas. Mesmo sendo um pagamento neutro, ele ainda ensina a população que o motivo para votar é financeiro. Certo. Ele estabelece um precedente de que a participação cívica precisa ser comprada. A gente corre o risco de criar uma geração de cidadãos mercenários que só se engajam se tiverem um pagamento envolvido. Exato. A busca por mais participação, que é um bem para a democracia, poderia, paradoxalmente, acabar minando a qualidade e o significado dessa mesma participação. É uma troca muito complexa. A gente ganha em números, em estatísticas de participação, mas talvez perca em alma, em engajamento real. Exatamente. Teríamos mais gente na festa, mas quantos estariam ali pela música e quantos estariam só pela bebida grátis? Exatamente essa a questão. No fundo, a briga não é sobre dinheiro. É sobre duas visões de mundo opostas sobre o que move as pessoas. Sim. Uma acredita na inspiração, no dever cívico, na responsabilidade coletiva. A outra no incentivo, na lógica do o que eu ganho com isso, no cálculo racional individual. E a proposta de pagar para votar é... É o campo de batalha perfeito onde essas duas filosofias se chocam. Então, o que tudo isso significa? Foi uma jornada em tanto, né? Foi. A gente começou com o voto como um dever cívico puro, quase sagrado, que não deveria ser tocado pelo dinheiro. Depois, a gente viu o voto como uma escolha racional, uma análise de custo-benefício feita por um eleitor que é, na prática, um agente econômico. Certo. E, por fim, a gente chegou na ideia do voto como um ato que pode ser corrompido pela simples presença do dinheiro, mas com a nuance. Com a nuance fundamental de que a fonte desse dinheiro importa, e muito. No fim das contas, a discussão nos deixa com esse dilema central. O que a gente valoriza mais? A quantidade de participantes ou a qualidade da participação? Pois é. Estamos dispostos a arriscar a mudança do significado do voto de um pilar da cidadania para uma tarefa recompensada só para aumentar os números? Não tem resposta fácil. Não tem. É uma escolha sobre que tipo de democracia a gente quer construir. Uma que se baseia na convicção
ou uma que se baseia no incentivo? Exato. O material não nos dá uma resposta definitiva, mas nos deixa com uma provocação para pensar. Sim. E eu queria deixar essa provocação no ar. Se um incentivo financeiro neutro vindo do governo elevasse a participação eleitoral para, digamos, 90%, um número impressionante, Seria incrível. mas a gente soubesse que a maioria dessas pessoas só está lá pelo dinheiro, teríamos uma democracia mais forte, mais saudável do que a que temos hoje, com a participação voluntária menor, mas talvez mais genuinamente engajada. Ou a aparência de legitimidade que os números altos trazem é por si só um bem maior.